Elite! Eu sou a professora Tainá, criadora do portal Redação Elite, que quer ajudar você no máximo que pode para melhorar as suas redações e ter a nota que você tanto deseja. Se você ainda não conhece nosso site, acessa Redacal, sem tio, sem cedilha, redacalelite.com. A gente tem bastante conteúdo lá. E temos as nossas maravilhosas correções de redação. Você pode escolher como você quer ter seu texto avaliado. Não deixe de conferir o nosso site. Então, galerinha, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns conectivos coringas que você pode ter como carta na manga para sua redação. Você vai ter conectivos para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, o segundo parágrafo do desenvolvimento, conectivos para conclusão, conectivos para substituir o mais e o porquê. Quer conferir? Vem comigo! Então eu resolvi trazer nesse vídeo alguns conectivos para você colocar no seu texto, alguns conectivos coringas, e você não vai errar se você utilizá-los. Então já anota para você consultar depois e consulta esse vídeo sempre que você precisar, enquanto você está estudando, produzindo as suas redações. Então, primeiro de tudo, conectivos para iniciar a argumentação ou para iniciar o desenvolvimento do texto. Sobre esses conectivos, eu quero dar uma dica bem importante. Para fins de contagens de conectivos, o Enem não considera os operadores argumentativos do início do desenvolvimento, do primeiro parágrafo do desenvolvimento, como um recurso coesivo de fato. Por quê? Porque eles vão dar ideia de início, eles vão iniciar o conteúdo do texto. E o que é coesão? Para a maioria das bancas de vestibulares, de concurso e para a banca avaliadora do Enem. Coesão é a relação entre ideias, é você conectar a ideia que vem a seguir com uma ideia anterior, né? Isso é, de uma forma mais grosseira, né, a coesão. Como os conectivos que vão dar início ao nosso desenvolvimento, eles não fazem a conexão com uma ideia anterior, eles vão iniciar uma ideia, eles não são considerados para fim de contagem. O Enem e alguns vestibulares contam quantos conectivos você utiliza no seu texto. Você tem que ter pelo menos 2 conectivos entre parágrafos para você ter a nota máxima na competência 4, que é a competência que avalia o uso dos recursos coesivos. Então, o conectivo que você vai utilizar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele não vai ser considerado nessa contagem. Então, você precisa ter um conectivo iniciando o segundo parágrafo do desenvolvimento, iniciando a sua conclusão. Isso não quer dizer que se você utilizar um conectivo ali, você vai ser penalizado. Não é que está errado, ele só não é considerado um recurso coesivo de fato. De qualquer forma, é legal a gente ter alguma ideia de como começar os nossos textos, então eu selecionei alguns conectivos, alguns conectores para você utilizar ali no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Anota aí. Em primeiro lugar, em primeiro plano, de início e primeiramente. Aí tem gente que me pergunta, tá, mas o primeiramente, existe uma polêmica dentro do primeiramente. O que acontece? A palavra primeiramente, ela é considerada para muitos gramáticos como um grande neologismo, um grande invencionismo que fizeram, e aí as pessoas começaram a utilizar. Muitos gramáticos, aqueles gramáticos mais antigos, mais presos a uma língua padrão, eles não gostam da palavra primeiramente. Só que o que acontece? As pessoas usam, e usam muito. A gente vê em textos jornalísticos, em textos literários, e agora a gente está trazendo para as nossas redações. Como é um termo que caiu no uso, que as pessoas estão usando muito, os gramáticos mais abertos, mais permissivos, eles costumam aceitar. Como que as bancas trabalham? Em vestibulares, no Enem, não vai ter problema você utilizar, porque tudo aquilo que não tem um consenso entre os gramáticos, que um gramático fala uma coisa, outro gramático fala outra, não é penalizado no texto, então você pode se sentir livre para utilizar. É o caso de palavras como através, que alguns gramáticos aceitam, outros não. É o caso da regência de alguns verbos, visar, tem preposição, não tem preposição, enfim. Tudo aquilo que não tem um exato consenso entre os gramáticos não é penalizado nos seus textos, então você pode usar da forma como você
preferir. É o caso do primeiramente. Eu só não aconselho o uso do primeiramente em alguns concursos públicos, principalmente concurso público de tribunais, em que a gramática é muito exigida, em que você precisa estar mais próximo possível de uma língua padrão. Daí é legal você não dar motivos nenhum para o corretor desconfiar de você. Aí evita o primeiramente. Enem e vestibular não tem problema, é uma palavra que já está sendo aceita porque ela está sendo muito utilizada. Conectivos para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Alguns conectivos coringas. Além disso, ademais, outros sim, ainda, não apenas, mas também, não apenas, como também, não apenas, bem como. Aí nesses últimos conectivos você precisa dar uma breve retomada da ideia anterior. É um recurso coesivo bem interessante. Conectivos para conclusão, conectivos coringas para conclusão. Portanto, por conseguinte, em suma, em síntese. Conectivos para substituir o mais ou porém, para a gente não ficar repetindo mais, porém, o que a gente pode usar? Contudo, no entanto, entretanto, todavia. E dependendo da situação ainda, você pode usar um em contrapartida, por outro lado, né? Depende da construção que você está fazendo também, dá para usar essas duas opções. Conectivos para substituir o porquê. O que a gente pode utilizar para substituir o porquê? O pois. Mas é só isso? Não, tem muitas outras opções, até mais bonitas, que você pode substituir. Porquanto, uma vez que, em virtude de, já que, visto que. Gostou dessas dicas? A gente tem muito mais opções, a gente tem outras substituições que a gente pode fazer. Eu não quis me estender para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe aquilo que eu achei que fosse mais interessante. Se você quiser ampliar ainda mais o seu vocabulário, ter mais conectivos, ter mais opções, dar uma enriquecida no seu vocabulário, a gente tem uma tabela de conectivos, com conectivos organizados por função, para você utilizar nos seus textos. É muito legal, você pode utilizar tanto para estudo, né, dar uma olhada na tabela, ver as relações que você pode fazer no seu texto, ou você também pode utilizar para consulta. Tá lá estudando, produzindo seu texto, precisa substituir alguma coisa que você já usou, ou tá com dúvida de qual conectivo você pode utilizar em determinada situação, ou não sabe se aquele conectivo é adequado, porque isso é muito importante também, você vai lá e consulta na tabela. Você pode imprimir, pode usar no seu computador ou tablet, e aí você usa como um guia durante os seus textos. Você encontra a nossa tabela de conectivos no nosso site redacalelite.com, na aba e-books. Você ganha alguns bônus comprando a tabela. Você adquire uma correção gratuita do seu texto e você adquire acesso ilimitado ao chat para você tirar suas dúvidas. Então, comprando um e-book, você já leva uma correção e já tem acesso ilimitado ao chat para você, sempre que tiver alguma dúvida de redação, você pode mandar pra gente que a gente responde no mesmo dia. Então é isso, galerinha. Espero que você tenha gostado dos vídeos. Comenta aí embaixo que outras dicas você quer ver por aqui, que outros conectivos você costuma utilizar, se tem alguma dúvida. Existem muitos equívocos de coesão que a gente precisa se atentar. E não deixe de dar uma conferida na nossa plataforma, na nossa tabela de conectivos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e que vai te ajudar muito. Até a próxima!